Olá, sou a professora Luciana Lima, do campus Recife, e vamos continuar o nosso estudo na disciplina de Ciência dos Materiais e hoje vamos falar um pouco sobre deformações. Por que é importante estudar a deformação de um corpo? Então, um aspecto importante da análise e projeto de estruturas se relaciona com as deformações causadas pela aplicação das cargas em uma estrutura. Então, é importante evitar que essas deformações elas se tornem tão grandes a ponto de impedir que uma estrutura venha a cumprir os fins aos quais estava destinada. Então, através da análise das deformações, também podemos determinar as tensões. E as equações da estática, elas que se baseiam em hipóteses de sistemas que são rígidos e indeformáveis. Então, quando nós vamos estudar resistências de materiais e precisamos determinar as forças que estão atuando no determinado elemento, então nós utilizamos essas equações da estática, que é baseado em sistemas de corpos rígidos e indeformáveis. Mas para determinar essa distribuição real dessas tensões dentro de um corpo, dessas peças, então torna-se necessário analisar também essas deformações que atuam nele. Então, a deformação, ela podem ser altamente visíveis ou praticamente imperceptíveis, se não forem utilizados equipamentos que nos façam medições precisas. Então, aqui nós temos um homem borracha, né? Então, aqui vemos que corpo, né? O corpo aqui, ele está sem as cargas aplicadas, está aqui numa determinada posição, e aqui, quando é aplicada alguma carga, então ele sofre uma deformação. Então, ele fica visível essa deformação. Mas vamos imaginar aqui, vamos supor aqui essa estrutura, que é uma ponte, né? Essa ponte aqui do Arte Coelho. Então, nessa ponte, em um determinado momento do ano, nós temos o Galo da Madrugada e as pessoas estão aqui, pulando, dançando, ou seja, está essa ponte, ela está suportando essa carga, né? Tem essa estrutura também do galo. Então, essa ponte, ela sofre uma deformação devido ao material, devido a essas cargas aplicadas, mas essa deformação é imperceptível. Então, de modo geral, a deformação de um corpo, ela não será uniforme, né, em todo o seu volume. Então, e portanto, a mudança na geometria no interior do corpo, ele pode variar ao longo do seu comprimento. Então, aqui ela é imperceptível, mas existe a deformação aqui na ponta? Sim. Mas essa deformação, ela foi calculada para que ela suporte uma carga máxima e uma carga de trabalho. Então, ela vai suportar essas cargas e vai deformar também. Mas nesse caso aqui é imperceptível. Então, as medições dessas deformações, elas são experimentais. Então, uma vez obtidas, elas podem ser relacionadas com as cargas aplicadas e também com as tensões, que agem no interior do corpo. Então, geralmente, existem alguns equipamentos, como strain gauges, por exemplo, são sensores que medem essa deformação. Então, nós podemos obter, através de dados experimentais, a deformação de cada peça, de cada material. Então, a deformação específica normal sob carregamento axial é o epsilon. Então, é a deformação por unidade de comprimento. Então, como nós vamos determinar uma deformação específica? Por que o nome é específica? Específica porque cada peça ela vai sofrer aquela deformação, que não necessariamente esse valor vai ser para aquela outra peça, mesmo que seja do mesmo material. Mas vai existir alguns outros fatores que podem influenciar na deformação de uma determinada peça. Então, normal, porque o carregamento ele vai ser axial à peça. O que é um carregamento axial? É o que nós já falamos nas aulas passadas, é sobre tração e compressão. Então, aqui, por exemplo, nessa figura aqui do lado esquerdo, nós temos uma barra presa aqui no ponto B, certo? Aqui A é a área de seção transversal dessa peça e vamos aplicar uma carga P. Essa carga ela está aplicada como? Longitudinalmente ao corpo ou
normal perpendicular à área de seção transversal. Por isso que é um carregamento axial. Carregamento axial é exatamente como está aqui essa força P. É o mesmo significado, axial ou longitudinal. Então, a carga P longitudinal aplicada aqui no ponto C vai o quê? Vai alongar essa barra. Então, o alongamento é determinado por essa letra delta em relação ao comprimento L. Então, esta relação vai nos dar o quê? A deformação específica dessa peça. Então, nós podemos plotar aqui alguns pontos de carregamento aplicado nessa peça e deformação que ela está sofrendo. Então, vamos nos dar aqui algumas informações importantes sobre essa barra e sobre esse material, que é o diagrama carga-deformação. Bem, mas se quisermos agora o mesmo alongamento dessa barra aqui, de comprimento L, o mesmo comprimento dessa primeira parte aqui da figura, só que agora vamos aumentar aqui a área de seção transversal para 2A. Para que esta barra ela tenha o mesmo alongamento, é necessário agora aplicar uma força, uma carga de 2P. Tá? Então, se você colocar aqui na equação, né, da deformação específica, então, epsilon, né, igual a, aqui no caso eu vou ter o alongamento delta sobre L. Então, aqui também vai ser delta sobre L igual a essa situação aqui também, delta sobre L. Então, eu aumentei aqui a área, mas aqui eu tive que aumentar também o carregamento aplicado. Agora, se eu tenho uma barra mais longa, com 2L, o dobro do comprimento dessa barra aqui, só que deixando aqui a mesma área de seção transversal, então, quando eu aplicar uma força aqui axial, nesse ponto C, o que vai acontecer? Eu vou ter 2 vezes esse alongamento, 2 delta, tá certo? Então, aqui eu vou ter 2 delta. Só que essa deformação aqui vai ser a mesma. Por quê? Porque se eu aplicar aqui a fórmula E igual a delta sobre L, quem é delta? Delta é 2 delta. E o L? 2L. Então, cortando os dois, vai ficar delta sobre L. Então, eu vou ter a mesma deformação. O que aconteceu é que eu posso alterar a configuração da barra e obter a mesma deformação, ou seja, uma deformação específica para cada barra. Então, vamos supor aqui uma barra de comprimento L de 0,6 metros e de seção transversal uniforme, que se alonga, então o delta, né, de 150 vezes 10 a menos 6 metro. Então, qual o valor da deformação específica? Então, eu vou colocar aqui a equação da deformação específica, o epsilon, igual a delta sobre L. Delta é o alongamento, que já foi dado aqui, ó. Então, 150 vezes 10 a menos 6 metro, e o comprimento 0,6. Então, tá aqui, ó, 0,6. Então, a deformação, pelo que vocês podem perceber aqui, é adimensional, porque corto M com M. Então, eu vou ter aqui, ó, 250 vezes 10 a menos 6, é essa a resposta. Então, esta barra aqui, de um determinado material, ela tem um comprimento de 0,6 metro e ela alongou 150 vezes 10 a menos 6 metros. Então, qual é a deformação dessa barra? Então, ela está aqui, ó, 250 vezes 10 a menos 6. Ou 10 a menos 6 significa o quê? Micro. Ou 250 micron. Então, essa é a deformação específica para esta barra aqui. Então, uma observação importante que nos materiais de engenharia, essas deformações são bem baixas, tá certo? Então, vamos ter esses valores aqui muito baixos. Por quê? Porque são deformações que a gente não enxerga. Então, não é uma deformação que é visível. Então, elas são esses materiais de engenharia que são aplicados para fazer peças em máquinas, então eles têm uma deformação muito baixa.
Então, são esses valores que nós vamos encontrar nas respostas desses projetos. Então, com isso, nós podemos determinar e também entender que esses projetos de engenharia, eles estão submetidos a uma análise de pequenas deformações. Então, a maioria dos materiais de engenharia, ele vai sofrer pequenas deformações. E, portanto, uma deformação específica, ela vai ser muito menor que 1, sempre. Então, esta premissa, né, da análise de pequenas deformações, ela vai permitir a simplificação dos cálculos da deformação específica, já que é possível fazer aproximações de primeira ordem em relação ao seu tamanho. Aqui é ordem. Então, o que significa isso? Essas aproximações de primeira ordem. Então, se eu tenho uma determinada peça, ele vai sofrer um alongamento, então, de um determinado ângulo θ. Então, esse ângulo que essa peça está sofrendo, ele vai ser muito pequeno. Então, nós podemos supor exatamente isso aqui, que o seno de θ ele vai ser igual a θ. O cosseno de θ é igual a 1 e tangente de θ é igual a θ. Tá? Então, contando que θ seja muito pequeno. Que muito pequeno é esse? Então, 0,002, 0,001, 0,005. Então, esses ângulos, eles vão sofrer esse pequeno alongamento e também, consequentemente, essa deformação vai ser baixa. Tá certo? Então, só reforçando aqui que esses materiais de engenharia que nós estamos estudando, ela sofre esses carregamentos. Esses carregamentos, eles vão sofrer uma determinada tensão e também vão sofrer o quê? Uma deformação no interior dessas peças. Então, um item bem importante também quando estamos estudando tensão e deformação é o coeficiente de Poisson. Então, vamos olhar para esta figura aqui. Tá? Então, é uma barra que ela está sendo tracionada axialmente. Então, se ela está sendo tracionada, então você já imagina que é uma força que está sendo aplicada nesta direção aqui. Né? Ou seja, longitudinalmente a peça ou aplicada perpendicular ou normal à área de seção transversal da peça. Então, a peça original é essa achurada, mais escura, e no caso aqui, essa barra está sendo tracionada. Então, essa deformação que a barra está sofrendo, quando essa força é aplicada nela, ela vai sofrer um alongamento em relação ao comprimento, L. Então, dividiu aqui delta sobre 2, porque o total seria o delta, que é o alongamento total em relação ao comprimento L. E também vai existir um alongamento também, que é o ΔL, na direção do raio, ou seja, na direção lateral ou radial dessa barra, dessa peça aqui. Então, olha aqui a forma final, que é essa forma tracejada. O que aconteceu com a peça original? Em relação ao comprimento, houve um aumento, né? Ela alongou devido à força de tração. Mas em relação à lateral, o que aconteceu? Então, houve uma pequena redução aqui do raio dela. Então, é o ΔL, que é esse alongamento lateral. Então, e vai existir a deformação longitudinal, que é em relação ao comprimento da peça, tá certo? Axialmente, e a deformação lateral, que é o epsilon' sobre L, olha o epsilon' aqui, sobre o comprimento. Então, epsilon' é essa deformação aqui lateral em relação ao raio dessa peça, ou seja, né, lateral ou radial, é a mesma coisa, essa peça tracionada. E numa peça que sofre compressão, então, do mesmo jeito. Só que quando uma peça ela sofre compressão, o que é que vai acontecer? Então, ó, P para dentro e P para dentro. Então, ela vai diminuir o comprimento da peça, não é? Então, esse L aqui, ele vai ser diminuído, ó, para cá e para cá, tá certo? Então, vai ter uma contração aí.
tá certo? Longitudinalmente, né? Longitudinalmente. E em relação à lateral dela, o que é que vai acontecer? Ó, a peça original é essa escura e a forma final é a tracejada. Então, vocês imaginam, quando uma peça é comprimida, então, lateralmente, ela vai aumentar ali o seu alongamento, que é o ΔL, certo? Então, a gente tem sempre o positivo, vamos dizer assim, uma contração, não é? Em relação ao comprimento, como um alongamento, tá certo? Então, vai existir essas duas deformações, longitudinal a peça e lateralmente a peça. Então, essa relação aí, ela é chamada de coeficiente de Poisson, que foi o cientista francês, que no século XIX, ele percebeu que a maioria dos materiais aplicados na engenharia, dentro da faixa elástica, o que é isso, a faixa elástica? É que os materiais, as peças, quando são aplicadas as forças, as cargas, tá certo? Ela vai deformar até um determinado momento. Se você tirar essa carga, então a peça, os materiais, as moléculas, elas se reorganizam novamente do mesmo jeito. Elas retornam, né? Essa deformação que acontece, ela não é permanente. Então, a gente diz que esse material está numa faixa elástica. Então, tirou o carregamento, então essa peça ela retorna à sua estrutura original. Então, essa relação entre a deformação lateral e a deformação longitudinal, ela é chamada de coeficiente de Poisson. Então, é um item muito importante quando se estuda a análise das deformações, de tensões, de materiais de engenharia, de peças, de estruturas de máquinas. Então, é um item que você precisa determinar, ou existem também tabelas já específicas de materiais que já têm o coeficiente de Poisson. Então, por exemplo, o aço, que é um material muito utilizado na mecânica. Então, já tem definido para alguns tipos de aços o coeficiente de Poisson. Ele é um valor numérico, adimensional, pelo que vocês percebem aqui, não é? E é um sinal negativo, como eu já falei. Então, você tem uma contração em determinado, por exemplo, na deformação lateral, né? Então, você tem um determinado alongamento e em outro, na direção longitudinal, você tem uma contração. Então, por isso que sempre vai ser, sempre você tem aqui um positivo e negativo, então já tem aqui o sinal como negativo, né? Para o valor ser positivo. Então, importante que o valor máximo possível para o coeficiente de Poisson, ele é 0,5 e ele vai estar sempre entre 0 e 0,5. Então, vamos fazer aqui um exercício com aplicação da teoria, né, e da tensão e deformação que nós vimos aqui na parte teórica. Então, uma barra de aço, deixa eu colocar aqui o ponteiro. Então, esta barra aqui de aço, A36, ela tem essas dimensões. Então, comprimento 1,5 metro, 100 milímetros de largura e 50 de altura. Então, uma força P de 80 kN foi aplicada à barra. Então, determine a tensão normal, a mudança em seu comprimento, que é ao longo do eixo Z, onde foi determinado. Então, X, Y e Z. Então, qual é o alongamento em relação ao comprimento, ou seja, em relação aqui ao eixo Z. E o coeficiente de Poisson. Sabendo que a barra ela já deformou, então foi feito já o teste e foi verificado que ela deformou 80 vezes 10 a menos 6 axialmente, que é nesta direção aqui, e 25,6 micro na direção X. A direção X é esta aqui, ó, que está na parte lateral, certo? Em relação ao raio, né, da barra. Então, é importante vocês prestarem atenção nos termos utilizados. Então, muitos termos têm sinônimos, quer dizer a mesma coisa, mas precisa entender o que significa. Então, quando nós temos essa força aplicada axialmente à peça, então é uma força que pode ser de tração ou compressão. No caso aqui é de tração, ela está saindo,
P para lá e P para cá. Então, é a mesma força que está tracionando esta barra em relação ao eixo Z, que foi determinado aqui. E essa força, axialmente, ela também é perpendicular, aplicada perpendicularmente à área de seção transversal. Qual é a área de seção transversal dessa barra? É essa área aqui, ó. Então, ela tem 100 por 50. Então, para determinar a tensão normal, sigma igual a força sobre área. Quem é a força? É a força de tração, 80 kN. 80 vezes 10 a terceira newton. E a área é a área de seção transversal. Qual é a área de seção transversal? Em metro, para a resposta 100 Pascal. 0,1 metro vezes 0,05. Aqui é uma barra retangular. Então, aqui nós temos 16 megapascal de resposta. E para determinar, ele pede a mudança em seu comprimento. Então, mudança em seu comprimento é o quê? É o alongamento dessa barra devido à carga aplicada. Então, nós temos que, na equação da deformação específica, é igual a delta sobre L. Delta é o alongamento sobre L, que é o comprimento inicial da peça. Então, delta Z, como eu falei, porque é o alongamento em relação ao eixo Z, que está aqui, ó, axialmente, em relação ao comprimento que está no eixo Z. Então, esse alongamento vai ser igual a deformação nesta direção também, que está aqui, ó, 80 vezes 10 a menos 6. Mas por que esse valor? Porque está aqui, ó, 80 vezes 10 a menos 6, axialmente a barra. Então, foi determinado que ela deformou axialmente a barra. Axialmente a barra significa que é nesse eixo Z aqui, que esse eixo Z está axialmente aplicado à barra. Então, 80 vezes 10 a menos 6 vezes o comprimento, 1,5 metro. Então, como resultado, 120 micrômetros. E o coeficiente de Poisson, nós já sabemos que é a relação entre a deformação lateral sobre a deformação longitudinal. A lateral já está aqui, ó, 25,6 micro na direção X. Cadê a direção X? Está aqui, ó, lateralmente, certo? Então, em relação a esse lado aqui, que é essa largura aqui de 100 milímetros, não é isso? Então, nós sabemos que é 25,6 micro. E em relação à deformação longitudinal, que é em relação a esse eixo Z aqui. Então, que foi determinado aqui já, ou axialmente a barra, tanto faz, né? Significa a mesma coisa. Então, 80 vezes 10 a menos 6. Então, tá aqui, ó, 80 vezes 10 a menos 6, que é micro. Então, ele vai resultar no coeficiente de Poisson sempre positivo, de 0,32. Então, como eu falei, esse negativo, ele já informa aqui que o valor ele vai ser sempre positivo, porque você vai ter sempre, de um lado, dependendo de tração ou compressão. Neste caso aqui, você tem uma força de tração, então, essa deformação longitudinal, ela é positiva. Então, ela está alongando. E você vai ter uma contração na lateral dessa barra, ou seja, essa área de seção transversal, em relação a essa largura, ela vai diminuir um pouco, ela vai deformar. Então, vai diminuir, então é negativa. Então, aqui, com esse negativo na frente, o valor do coeficiente de Poisson vai ser sempre positivo. Então, aqui terminamos o nosso estudo sobre tensão e deformação. Vimos que é importante determinar a deformação dos materiais, está sempre ligado a esses dois termos. Então, toda estrutura, todo elemento de máquina, ele vai sofrer essa deformação no material, que, no caso de engenharia, ela não vai ser perceptível, né, a olho nu. Então, precisamos de alguns instrumentos para determinar essa deformação. Então, por hoje terminamos a nossa aula e até a próxima.